Oi, eu sou a Thelma e esse é meu canal Mitologia Suméria. Eu resolvi criar essa playlist sobre o Enuma-Elish, uma leitura comentada, porque eu percebi que existem muitas pessoas com dificuldade de interpretação e de compreensão sobre os textos. Ah, mas o Enuma-Elish não é um texto sumério. Exatamente. Por quê? Porque não existe até o momento uma tradução suméria sobre a cosmologia do universo. E como nós sabemos que tudo que foi assimilado pelos acadianos, pelos babilônicos, vem dos sumérios, é sumério, então essa é a única fonte, a fonte mais próxima que nós temos sobre a cosmologia do universo, sobre a ideia que eles tinham da origem do universo, como os planetas foram criados, como tudo surgiu, como o ser humano surgiu, como o Sol surgiu. Então isso é importante, né? Então como nós não temos outra fonte a não ser essa, e como essa é uma fonte importante, eu resolvi criar essa playlist. Antes de começar, eu queria agradecer muito as pessoas que estão comprando meu livro, principalmente aos sulistas. O pessoal do Sul, Curitiba, Paraná, Rio Grande do Sul tem comprado bastante, e em segundo lugar Brasília. Eu quero agradecer muito a vocês e pedir que, por favor, vocês preencham o campo de endereço no site na hora da compra, porque algumas pessoas esquecem e eu não tenho como devolver o dinheiro pelo Mercado Pago, tá bom? Então é isso. Vamos começar. O que é a leitura comentada? Eu vou ler trechos desse texto traduzido, e enquanto eu leio alguns trechos, eu vou explicando esses textos, o que acontece nesses trechos. É importante também falar sobre o que é a mitologia. Vou aproveitar para falar um pouco sobre isso, porque as pessoas elas têm a tendência a crer, tem a tendência a colocar fé naquilo que é mito, naquilo que é lenda. Mesmo que o mito, o arquétipo, ele tenha sido inspirado no que é real, no que é fato ou no que é evidência, na literatura sempre será mito. Na literatura sempre será algo arquétipo, algo que seja com superpoderes, que algo que tenha um exagero ali naquela condição daquele ser, para que as pessoas possam elevar, se inspirar, se motivar, elevar a sua visão de mundo, para que elas tenham o ideal a ser alcançado. Não importa o filósofo, tá? Não importa se é grego, se é romano, nenhum filósofo considera o mito real. Tá? Ah, mas o mito foi baseado no João que capinava ali na esquina, naquela fazenda, nos anos de 1800, não sei o que. Pode ser, mas enquanto mito ele é irreal, vai continuar sendo irreal. Ah, mas a gente está falando sobre o deus Enki, a gente está falando sobre a deusa Nimá, a gente está falando sobre Inanna e tal. Gente, é impossível saber se o autor realmente se baseou numa só pessoa para criar esses personagens. Porque geralmente um personagem ele é criado a partir da vivência, da experiência de vida das pessoas. Por exemplo, o super-herói Incrível Hulk, ele representa ali o arquétipo de uma pessoa que tem que esconder a verdadeira essência dele o tempo todo, porque as pessoas o consideram extremamente perigoso. Então ele vive com aquela sensação de que ele não pode revelar-se a ninguém, ele não pode ser o monstro que as pessoas julgam que ele não pode ser ele mesmo, porque as pessoas atentam para o perigo que ele causa, né? Pelo horror, nossa, é um monstro. Mas não existe apenas um homossexual, né? Existem vários homossexuais. Não sabemos se o Incrível Hulk foi baseado num único homossexual, né? Porque o Incrível Hulk ele representa ali uma pessoa, um super-herói, né? Que na verdade são pessoas homossexuais que não podem liberar aquilo que elas são. Então elas vivem o tempo todo reprimidas, fingindo ser humanas normais, pessoas consideradas normais, mas que no fundo, dentro delas, elas são pessoas poderosíssimas, pessoas honradíssimas, pessoas bondosas, tudo aquilo que o Incrível Hulk tem de bom,
de inocente, elas são. Só que elas não podem colocar para fora porque a sociedade tem medo, a sociedade não aceita, tá? Isso pode ter sido baseado numa comunidade de LGBT, não somente numa pessoa só. Tá? Então assim, mas a deusa Nimá, ela era única. Não sabemos, poderia haver uma comunidade de cientistas, tá? Poderia haver uma escola, poderia haver, não sei, várias pessoas que entendessem, que se conectassem com a ciência, e o autor resolveu criar um personagem para aquela comunidade de cientistas que pesquisavam botânica, que descobriam coisas maravilhosas sobre fertilização. Poderia ser baseado numa pessoa só? Também poderia ser baseado numa pessoa só, mas existem possibilidades. Se a gente se apega a uma coisa, a gente escolhe uma possibilidade para a gente se apegar, a gente está criando ali uma crença. Estamos gerando uma crença e a crença vai limitar toda a pesquisa, porque se aparece uma evidência de que era realmente uma comunidade, não só uma pessoa, eu não vou querer saber, eu vou ignorar aquela crença porque eu me apeguei, que ela é uma pessoa, ela é maravilhosa, não sei o que, e eu não quero saber da crença. Então já estragou a minha pesquisa inteira. Eu deixei de descobrir algo que poderia ser muito mais maravilhoso porque eu bato o pé com a minha convicção de que é uma pessoa só. E é essa pessoa que é Nimá, e foi essa pessoa aqui que o autor quis dizer, e pronto, acabou. Esquecemos muitas vezes que estamos falando de literatura. Literatura tem técnica. Tanto para escrever quanto para quem vai ler, é preciso compreender que há uma técnica. E a técnica ela existe para ser aplicada nesses textos. Ou seja, não é para ser literal, não é para ser, é para ser comovente, cativante, envolvente, emocionante. Então, para que tudo isso gere essas emoções, essas sensações no leitor, precisa de técnica, precisa de uma maneira, uma certa maneira de colocar para a pessoa entender, para a pessoa sentir. Tanto funciona que muita gente acredita que é real, muita gente leva para o real, tá? Mas é uma técnica. Tá bom? Não vamos esquecer disso então, antes de começar esse texto, tá? Primeira etapa, quando nos altos dos céus não era mencionado e a terra embaixo ainda não tinha nome, e o primeiro primitivo, o Ápice, os criou, e o Caos, Tiamá, a mãe de ambos, as suas águas foram misturadas umas às outras, e nenhum campo fora formado, e não se via nenhum pântano, quando nenhum dos deuses havia sido chamado à existência, e nenhum alcançado um nome os destinos tinham ordenados. Então foram criados os deuses no meio do céu, Laham, foram chamados à existência. As idades, eras ou épocas aumentaram. Então Ansar, Quissar foram criados e denominaram-se. Passaram-se muitos dias, então eles trouxeram à existência Anu, o seu filho, Ansar e Anu, o deus Anu, Nudimud, cujos pais, seus progenitores, eram cheios de toda sabedoria. Ele era extremamente forte, não tinha rival. Deste modo foram estabelecidas e foram os grandes deuses. Mas Tiamá e Apsu estavam ainda em confusão, estavam em dificuldades, em desordem. Apsu não foi diminuído em poder, e Tiamá rugiu. Ela castigou as suas ações, o caminho deles era mau. Então Apsu, o progenitor dos grandes deuses, gritou para Mumu, seu ministro, e disse: Ó Mumu, meu ministro, que fazes regozijar o meu espírito? Vem, até Tiamá, vamos. Então, o que significa isso? Vamos esclarecer o que significa toda essa parte essa primeira tabuleta do Enuma Elish. Mas antes, a gente tem que entender como são formadas as estrelas. Sim, nós temos que entender a origem das estrelas, a cosmologia delas, para a gente poder entender o Enuma Elish. Como as estrelas se formam? Elas se formam a partir de nuvens de água, de gotas de hidrogênio, que flutuando no universo, elas se chocam. E quando elas se chocam, elas entram em um vórtice de compressão, de opressão, até que elas acabam formando uma pequena estrela. No caso do Enuma Elish, eles estão falando de duas estrelas. Eles estão falando de Apsu, o primitivo, e Tiamá. Então, trata-se, segundo os sumérios,
de uma galáxia com estrelas binárias. O nosso sistema, segundo os sumérios, teria sido criado a partir de estrelas binárias. Então, Apsu foi o primeiro primitivo e dele surgiu Tiamat. Eles mesclaram as suas águas. As águas são as nuvens de gotículas de hidrogênio que estão ali voando geladas pelo universo, e quando se chocam, então, elas misturam as suas águas e elas se comprimem, geram um vórtice de opressão e um campo gravitacional muito forte, gerando então as estrelas, pequenos núcleos, pequenas grãos que se tornam então cada vez maiores e maiores. E isso levou bilhões e bilhares de anos até os dias de hoje. Então não se trata de uma observação leiga. Eles sabiam muito bem do que eles estavam falando, eles entendiam muito bem o que eles queriam transmitir, só que eles colocaram essa filosofia toda de forma mais didática, tá? Então, as estrelas binárias, elas entram em confusão porque assim que elas nascem, elas estão tentando se ordenar e é muito difícil para elas alcançar o ponto de ordenação com o passar dos anos. Então elas entram em confusão. Uma estrela binária foi possível observar recentemente que elas têm o formato, a ordem delas, o movimento delas tem o formato de um pretzel. Ou seja, elas estão inquietas, elas estão em desordem. Não há uma ordenação ali no início, na origem da criação dessas estrelas. Então Tiamat e Apsu, como duas estrelas do nosso sistema, as primeiras estrelas do nosso sistema galáctico, elas estavam em extrema confusão. Apsu, então, correu para socorrer Tiamat porque ela estava desesperada, ela já não aguentava mais aquela desordem e ela decidiu, então, que ela deveria tomar uma atitude, que Apsu deveria tomar uma atitude. Então, ele chamou o seu ministro, Mumu. Então foram, e diante de Tiamat se prostraram. Eles consultaram-se sobre um plano com respeito aos deuses e seus filhos. Apsu abriu a sua boca e falou, e para Tiamat cintilante ele dirigiu a palavra, o caminho deles. Durante o dia não tenho descanso, e de noite não consigo deitar-me em paz. Mas eu destruirei o seu caminho, eu destruirei. Haja uma lamentação e descansaremos em paz. Então Tiamat ouviu estas palavras. Ela se envaideceu e gritou alto, ela gravemente. Ela pronunciou uma maldição e para Apsu ela falou, então, o que podemos fazer? Que o seu caminho se torne difícil e deitemo-nos em paz. Mumu respondeu e aconselhou Apsu, e o conselho que deu Mumu era hostil aos deuses. Vem, o caminho deles é forte, mas tu o destruirás. Então, durante o dia, poderás ter descanso e de noite poderás deitar em paz. O que acontece é que os planetas, eles começaram a misturar as suas águas entre si e a gerar mais planetas no nosso sistema solar. Então eles foram gerando planetas entre eles conforme as suas águas se mesclaram e nasceram outros planetas que não foram gerados, por Apsu e Tiamat, mas sim entre eles ali. Nessa confusão, com todos esses planetas, com a órbita desses planetas em desordem, Tiamat não aguentava mais, ela reclamou muito, ela queria destruir todo mundo e ela desejou praticamente engolir seus filhos. Né? Na mitologia grega tem um deus que engole seus filhos também. Qual é o nome dele? Cronos. Cronos temia que um de seus filhos se tornasse Deus, então ele vai lá e engole seus filhos e tal. Também é a história da cosmologia da nossa galáxia. Então é uma versão dela, né? Então, pelos sumérios, a Tiamat, ela não aguentava mais os filhos e ela queria engolir os filhos, ela queria destruí-los. E o que uma estrela faz quando ela morre, antes dela morrer, ela primeiro se expande, ela engole tudo que está em volta dela, tudo que está em torno dela e depois ela se comprime. Muitas vezes, dependendo do tamanho dessa estrela, esse dragão gigante, essa estrela enorme,
ela vai se transformar num buraco negro, dependendo do tamanho dessa estrela. Então, os sumérios eles sabiam de tudo isso e isso é magnífico a gente perceber que eles tinham uma versão para a criação da nossa galáxia que é superior a qualquer teoria cosmológica da nossa galáxia nos dias de hoje, porque é maravilhosa e é incrível. Eles colocam 2 dragões, colocam Tiamat como um dragão enorme e esse dragão querendo engolir seus filhos e tem toda a origem do universo sendo criada a partir de estrelas binárias, que é só foi gravado, só foi observada pelos cientistas há pouco tempo, há poucos anos. E é isso que os sumérios eles vêm nos trazer a origem da nossa galáxia a partir de um núcleo de estrelas binárias e que nós fomos gerados por este dragão gigante e feroz que é Tiamat e que se enfurece então a partir da órbita dela, da confusão da órbita dela, e por não resistir, por não aguentar mais, ela vai acabar destruindo todos os filhos, engolindo todos os filhos, porque ela não resiste a essa situação. Na versão grega, Cronos é aquele que faz o papel de Tiamat, então ele devora todos os filhos, né? Ele tende a devorar todos os filhos, menos Zeus. Zeus ele foge para a terra e se esconde e ele não é engolido porque ele volta para ter uma revanche e uma reviravolta em toda a história, e é exatamente isso que acontece no Enuma Elish. Muitas pessoas têm a ideia errada de que os gregos eles têm uma filosofia própria, ou que os gregos, os romanos, eles têm uma filosofia que vem anterior e nada baseada com a filosofia egípcia, tá? Não é assim que acontece. Os egípcios, eles criaram toda a mitologia a partir dos sumérios, a partir dos acadianos, que veio dos sumérios, e os gregos eles assimilaram toda a mitologia egípcia e levaram para a Grécia. Eles criaram seus próprios mitos a partir da mitologia egípcia e não o contrário, tá? Muita gente se engana com isso. E é isso, gente. Eu vou terminar, fazer novos vídeos para falar sobre as próximas páginas do Enuma Elish para o vídeo não ficar muito longo, como eu já falei antes. E obrigada por vocês, se vocês seguiram o vídeo até aqui, e até a próxima.